Efésios 2, 8 e 9. Se você puder, abra a sua Bíblia aí, depois fique com a Bíblia pronta para manuseá-la se houver necessidade. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos repetir isso juntos? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora olha aqui para mim, eu queria que você fizesse o seguinte exercício. A palavra de Deus está dizendo aqui que eu sou salvo pela graça de Deus. Que essa graça é acionada a meu favor pelo simples fato de que eu tenho fé que Deus é Deus, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, e Ele é o Deus que tem prazer em vir ao meu encontro. Então eu creio nele assim, eu o vejo assim, e a palavra de Deus diz que já foi essa graça dele que colocou em mim a possibilidade de vê-lo assim, porque sem que a graça já estivesse agindo em mim, eu nem conseguiria vê-lo assim. Mas se eu o vejo assim, é porque já é a graça de Deus agindo em mim. E a graça de Deus está agindo em mim para que eu o veja assim, porque em o vendo assim, a graça vai se derramar abundante e salvadora sobre mim. E mais do que isso, isso vem de Deus para mim e não vem por causa das minhas obras, para que eu não bata no peito e me glorie. Então a salvação é pela graça, em qualquer nível da vida, incluindo na família. Em qualquer nível da vida. A gente está hoje aqui falando de família, lugar de culpa, lugar de graça. Na família, a gente experimenta como indivíduos a graça que vem de Deus assim, onde a gente se oferece a Ele, dizendo: eu sei quem eu sou, sei quem Tu és, e o que eu sei acerca de quem Tu és me dá a confiança para crer na Tua misericórdia para comigo. E aí quando eu ofereço a Ele essa fé, a graça dele se derrama salvadora na minha vida. Não por causa das minhas obras, mas uma vez que ela começa a agir em mim, eu que não tenho obras nenhuma para oferecer a Ele, começo a ser induzido por Ele à prática de obras novas. Na relação conjugal, na relação familiar, é assim também. Eu nunca vi um cônjuge conseguir salvar o outro, ou salvar o casamento, ou salvar a relação, se não tiver um olhar de graça. No Novo Testamento, existe uma insistência de Deus no sentido de que a gente reproduza no nível horizontal a mesma relação de qualidade que a gente recebe no nível vertical. É por isso que a gente ora no Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Naquele texto do Pai Nosso e em muitos outros do Novo Testamento, essa máxima, esse princípio se repete. Aquela parábola lá do homem que se aproxima do rei, devendo muito a ele, pede misericórdia, e o rei o perdoa, e ele sai da presença do rei, encontra alguém que devia a ele muitas vezes menos, e o sufoca, e o esmaga, e o lança no cárcere. Qual é a moral da história do ponto de vista de Jesus? Olha, se o rei perdoa você, você devia muito mais a ele, você tem que repetir esse ato de graça para com aqueles que devem a você. Quem aqui, com convicção, acredita que os seus pecados estão perdoados e que você, mediante a fé em Jesus Cristo, tem uma relação direta e salvadora com a graça de Deus, e que isso não depende de você, dependeu da obra de Jesus a seu favor, para que você não se gloriasse? Quem crê nisso aqui? Amém. Todo mundo que recebeu essa graça tem que oferecer essa graça e começar aí do lado. Teu marido precisa ser salvo não por obras. Ele não vai ser salvo pelas obras dele, nem a tua mulher, nem teus filhos, nem teus pais. A gente salva o cônjuge
salva a relação, salva a família, não quando a gente infunde lei nas relações, mas quando a gente repete Deus nas nossas relações. Quando a gente é capaz de oferecer essa ternura misericordiosa, generosa, que aceita primeiro incondicionalmente e só depois começa a trazer demandas e induções para uma mudança de vida. É só assim que a gente salva relações, porque é assim que Deus salva a gente. Primeiro Ele vem, derrama graça, me aceita, me abraça, me acolhe, me perdoa, me chama de filho. E aí eu vou me aproximando dessa ternura do coração divino, essa graça vai entrando em mim, e eu começo a dar uma resposta diferente a Ele e à vida. E eu que não tinha obra nenhuma, ou que às vezes tinha as anti-obras, agora começo a praticar obras novas. E não é no dia seguinte, é no resto da minha vida, num processo de crescimento, de maturação, até aquele dia em que eu vou estar parecido com Ele, e vai chegar depois do dia em que eu vou ser como Ele é. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que você tem que dizer para si mesmo: eu sou uma miniatura de Deus lá em casa. Eu vou tratar minha mulher, meu marido, meus filhos, meus pais, oferecendo essa relação de graça, que não depende de obras, mas afirma amor que é capaz de cobrir multidão de pecados. No Novo Testamento, graça nos é apresentada assim, como esse favor imerecido, ou como complemento, acréscimo de Deus aos vazios da gente, ou como poder transformador de Deus que entra em nós e inicia uma ebulição, um processo de dentro para fora que altera a nossa existência. Eu, quando penso na Bíblia, vejo num todo que todas as relações familiares que aparecem nas Escrituras foram objeto de uma ação enorme da graça de Deus, que se aproximou delas não por causa de obras, para que ninguém se glorie. Isso começa com os patriarcas. Lá a gente vê uma graça que aparece como promessa insistente, que valoriza mais a fé do que a perfeição das ações. E Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para justiça. Apesar da mentira, apesar de usar a esposa como escudo para se proteger de uma situação que lhe podia ser prejudicial, apesar de algumas tergiversações enormes na questão de como é que a promessa de Deus haveria de se cumprir, se materializar na vida dele. Mesma coisa com seu filho Isaac, que repete o pai, que mente, que engana, que oferece a mulher como anteparo para lhe dar proteção num reino inimigo. Mesma coisa com seu filho Jacó, que aprende essa cultura e a repete, e a multiplica, e a aprofunda, e a intensifica. E a passa para seus 12 filhos, com exceção de um, que acaba sendo o redentor da casa, que é José. Os outros vivem situações dramáticas: homicídio, tentativa de homicídio em relação ao irmão, mentiram mais de 20 anos sobre uma situação que enganou o pai, lhe matou a alma. Eles roubaram vida do pai com aquela mentira acerca de José, que estaria morto. Se prostituíram. Mas o que a gente vê naquilo tudo? Uma graça insistente de Deus. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus deles.
E essa promessa se revitalizava pela fé. Abraão creu, isso lhe é imputado para a justiça. Isaac olha para Deus, e a Bíblia diz, e ele era o temor de Isaac. Jacó olha para ele, carrega no corpo uma marca incurável desse encontro com Deus que se aproxima dele como graça que transforma em marca e afirma uma promessa e um pacto que vai durar para sempre, apesar dele. Ele vai melhorando como ser humano depois daquele encontro, mas no fim da vida a gente percebe ainda ambiguidades e sombras nele, mas Deus está ali sobre ele. Então hoje eu queria que você pusesse isso na sua mente, que talvez nos seus vínculos familiares você vá precisar muito dessa consciência da graça de Deus como promessa insistente, que valoriza mais a fé do que as perfeições das ações, mas não nos acomoda em ações imperfeitas, ao contrário, nos justifica pela fé e nos empurra para a mudança de vida. Segundo lugar, a gente olha nas Escrituras para as famílias que foram objeto de um tratamento de Deus, e a gente vê a graça como virtude que se vincula ao coração capaz do reconhecimento honesto e da busca franca de mudanças. E aí é que a gente ouve Deus falar 4 vezes na Escritura: achei Davi, meu servo, homem segundo o meu coração. Sabe o que me impressiona? É que a primeira alusão dessa frase tem a ver com a juventude de Davi, a pureza, a inocência dele. Vai lá lutar com Golias. E aí o Saul diz: meu filho, mas um homem dá 3 de ti. Ele falou: que nada, eu matei um leão, matei um urso. É besteira. Está afrontando ao Deus vivo, eu vou dar nele de pedrada. Se vai todo ali com o estilingue na mão, tudo, tá nem sabendo o que vai acontecer, nem as implicações daquilo. Ele saiu de casa bobo naquele dia, não sabia que ia voltar coroado o maior rei. Ele não foi coroado naquele dia, mas no imaginário do povo naquele dia, aquele menino já virou o homem mais importante da história de Israel. Antes Deus diz: achei. Jessé foi lá e ungiu rei. Ele era garoto. Mas depois que ele se torna general e começa a derramar muito sangue, lutas e tal, a gente diz: bom, Deus deve ter dito, eu pensei que tinha achado. Mas não, vem Deus de novo e repete: eu achei Davi, meu servo, homem segundo o meu coração. Você diz: poxa, esquisito esse negócio. E aí ele vai um pouquinho mais além. Aí ele vai, uma mulher aqui, outra Abigail ali, outra não sei o que dali, e vai andando, salminhos, tal. Aí disse: agora Deus deve estar recuando um pouco, né? Deus já vai dizer assim: disse: achei Davi, meu servo, segundo o meu coração. Eita! Aí vem o episódio de Urias e Batseba. Agora a vaca foi pro brejo. E aí Deus diz de novo: achei Davi, meu servo, homem segundo o meu coração. O que será que Deus está querendo dizer com isso? Olha, eu peço a Deus que me livre dos pecados de Davi. E eu peço que Ele livre você também. Davi não é exemplo para ser imitado nas ações dele. Ele é exemplo a ser buscado na subjetividade do coração dele. Porque a coisa mais interessante sobre Davi é que toda vez que ele já cai de joelho. Esse tipo de... Caiu Davi, de joelho. E mais do que isso, é esse homem que tem uma capacidade enorme de ser honesto com ele mesmo.
E ele assume com uma verdade enorme as ambiguidades dele. Leia os salmos dele. E ele publica isso. E ele diz quem ele é. Ele não tapeia, ele não esconde, ele não arma tapume, não monta circo. Ele é quem ele é. E aí Deus não consegue resistir isso, porque na vida dele não é um ensaio. Eu conheço um bocado de gente que apronta e depois vem com essa de honestidade, mas a gente vê que é outro ensaio. Mas no caso dele não é. Deus, que pesa o coração, sabe que não há cinismo, não há brincadeira. Ele está simplesmente se descobrindo, se apavora às vezes com quem ele é, do que ele é capaz, se curva diante de Deus, confessa, professa, se debulha, se abre, chora, levanta a cabeça. E aí depois do episódio de Batseba vem aquela sucessão de tragédias. Amnon tem uma relação incestuosa com Tamar, com a irmã. Oh, meu Deus. Não levanta a mão não, mas tem alguém aqui que já experimentou dentro da família uma relação incestuosa? Isso é uma dor desgraçada. Quando você descobre que um irmão fez isso com a irmã, que o pai fez com a filha, que a mãe fez com o filho, que um tio fez com a tua filhinha, que um primo mais velho pegou uma sobrinha mais nova. Só que na casa de Davi foi um irmão com a irmã. Isso é duro. Aí depois o outro irmão fica chateado, Absalão vai lá e mata Amnon. Aí arracha a casa toda, aquele pandemônio, eles vai embora da casa do pai, se exila, o pai não quer vê-lo, anos passam, ele vem, tem uma pseudo-reconciliação com o pai, mas ele está amarguradíssimo, resolve as forras e desgraça o reino, cria uma subversão política, destrona o pai e acaba morrendo. E deixa Davi chorando: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Depois disso, mais morte. Filho de Davi com Batseba cresce, Salomão se torna aquele sobre quem a bênção de Deus tinha apontado a sucessão do reino. Mas há outros filhos querendo aquele poder. Aí um conflito enorme entre Adonias e Salomão. E depois de um tempo Adonias acaba sendo morto. Isso é a casa de um homem de Deus, que Deus diz é um homem segundo o meu coração. Deus tenha misericórdia de mim e de você. Eu não quero essa vida, mas eu quero esse coração. Eu queria que Deus colocasse em mim essa graça que chega como virtude, que se vincula a um coração capaz do reconhecimento honesto e da busca franca de mudanças. Essa é a marca mais distintiva desse homem de Deus, acerca de quem Deus diz: tu não vais construir o meu templo, a minha casa, porque as tuas mãos se sujaram demais de sangue. Mas vai ser o teu filho que me erguerá uma casa. Ano passado, neste congresso aqui, eu falei sobre Davi, não sei se vocês lembram, os que aqui estiveram, porque ele é um ser humano que me impressiona enormemente, e algumas das decisões que ele toma são as mais estranhas possíveis. Só no fim que a gente percebe que elas tinham uma conexão com o coração de Deus. Se não, vejam o seguinte: ele adultera com a mulher de Urias. E não é aquele adultério de um sujeito que ficou apaixonado por uma mulher, não foi não. Foi alguém que abriu a janela, passeando no pátio, sabe? 5 horas da tarde, ele tinha dado um cochilo, comido um cabrito. Está ele ali olhando, o rei, aí ele olha assim, voyeurismo. Ele olha e vê a Batseba jogando água na cabeça, cabelão bonito,
e tal. Ele olha e falou, não sabia que no meu reino tinha um espetáculo desse, quero ver de perto. E é o rei, ele manda buscar. E a Batseba, gostando ou não gostando, eu até duvido que ela não tenha gostado. Não é? Porque a Bíblia não a apresenta esperneante. Me deixa! Chegou lá. Ela está dizendo assim, eu não faria isso por ninguém mais, mas pelo senhor rei, salve a coroa. Aí lá vai ela. Acontece. E até aí não tem amor envolvido. Pode até ter havido depois. Antes disso só tem desejo. Puro e simples. Ela fica grávida. Aí o rei é informado, diz, mas e minha filha? O que a gente vai fazer? Ela falou, não sei, seu rei. Estou grávida. Aí, onde é que está teu marido? Ele está trabalhando para o senhor, lá na frente de batalha. Como é o nome dele mesmo? É Urias. Deixa eu anotar aqui. Manda um recado, olha, manda Urias vir para casa o quanto antes. A esperança dele de que Urias chegue por ali. Deu uma dormidinha com a Batseba, 9 meses depois, ele não sabe fazer conta também para frente nem para trás, deve ser meu menino, não tem teste de DNA. Aí, Davi está salvo. Ia passar pelo garoto de vez em quando, passar a mão na cabeça dele assim, de maneira especial, né? Ei, garotinho, aí sabe que é uma continuidade dele. Mas o Urias é gente muito fina. Ele chega, o rei vai lá, como é que tá? A guerra tá ótima, a gente tá ganhando, ah, que bom. Então meu filho, como prêmio, vai para casa e dorme com aquela tua mulher bonita. Aí, se o senhor conhece a minha mulher, não, eu imagino. Imagino. Aí ele chega e diz, não vou não. Eu não vou não porque, olha, a arca do Senhor está ao relento. E os exércitos de Israel estão dormindo no campo. E eu sou soldado, eu saí com a minha tropa da minha casa, só volto para minha casa com a minha tropa. Aí o rei diz, meu Deus, o sujeito é estúpido. O que eu faço? Aí diz assim, vou dar um porre nele. Aí pega vinho, ó, toca vinho no Urias. Quando ele já tiver bebido 2 garrafões, ele já vai ficar assim meio bobo. Aí eu empurro na direção da casa dele, vai meu filho. E ele vai. E depois eu digo para Batseba dizer para ele que naquela noite que ele chegou bêbado aconteceu. Mas que nada, nem bêbado o sujeito ficava ruim. Tornou a beça e o rei vai para casa. Ele disse, não, vou dormir na porta do palácio. No dia seguinte o Davi disse, não tem jeito não. Fez uma carta e disse para Joabe, olha, quando ele chegar aí, põe na linha de frente da batalha, transforma o homem em escudo. Tem 90% dele não voltar para casa. Aí faz isso. E ele é atingido e morre. E aí vem a notícia do campo de batalha, teu servo Urias morreu. E o Davi disse, estou livre dessa. Só que não era em São Paulo, nem no Rio, nem em Nova York, nem em Belo Horizonte, onde você consegue manter uma vida assim por anos. Era em Jerusalém, ele era o rei, a fofoca já rolava para tudo que era lado. E aí, até o profeta está sabendo, vocês sabem da história, como ele é advertido, quando ele recebe a palavra do profeta, parece que a cegueira sai dos olhos dele, aí ele cai no chão e diz, eu pequei contra o Senhor. Aí o profeta disse, mas o Senhor já perdoou o teu pecado. No entanto, o filho que dela há de nascer vai morrer. E o Davi ora, pedindo a Deus que poupe o menino, e o menino morre. E quando o menino morre, diz a palavra de Deus que ele se levanta, toma um banho, se perfuma, se veste. E aí os servos dele dizem, o que deu no senhor? Enquanto o menino podia estar vivo, você não comia, não tomava banho, estava aí jejuando. E agora que eu digo que ele morreu, você põe
melhor roupa, melhor perfume. Aí ele diz aqui, enquanto estava vivo havia esperança, agora que morreu, qual a esperança que há? Bola para frente. Levanta a cabeça. E diz lá a Bíblia em 2 Samuel 12, 24, que ele foi, procurou a Batseba, consolou-a, deitou-se com ela, ela lhe deu à luz um filho, a quem Davi chamou Salomão, ao qual Deus muito amou. Aí eu não consigo entender mais nada. Mais nada. Parece que na cabeça desse homem ele imaginou o seguinte: tem um erro que eu já fiz que é irreversível. Agora, eu não vou em cima desse erro cometer um segundo. A postura do legalismo religioso seria dizer o seguinte: se o profeta Natan talvez fosse eu, ele seria o seguinte, olha, pam! Corta tudo. Mas na cabeça dele aquilo não tinha mais retorno. Ele era rei, como rei ele podia ter mais de uma companheira, e ele chega, usa essa atribuição para diminuir o mal. Ele trabalha com a ética hierarquizada, ou seja, não é a ética simultânea. A ética simultânea é aquela que diz que eu posso fazer todas as coisas certas sempre a um tempo todo. Isso pressuporia que o universo tinha que ser absolutamente bom, para eu fazer tudo de bom junto. Mas como eu vivo num universo ambíguo, às vezes eu tenho que fazer alguma coisa que significa não ideal, para eu não cometer um mal. Quando eu estou entre o ruim e o péssimo, eu tenho que escolher o ruim. Se eu estiver entre o ruim e o razoável, eu tenho que escolher o razoável. Se eu estiver entre o razoável e o bom, eu tenho que escolher o bom. Se eu estiver entre o bom e o ótimo, eu tenho que escolher o ótimo. Mas frequentemente na vida, essas chances não me são dadas simultaneamente, sim, hierarquizadamente. E aí ele diz, já tem um mal feito, eu não vou fazer dois. E estranhamente a atitude dele em relação a não transformar a mulher em viúva duas vezes é alguma coisa que lá no coração de Deus, Deus pensou e viu que havia um gesto de nobreza naquilo ali. E amou o menino. E aí a minha teologia acaba aqui. Aliás, aquela genealogia do Senhor Jesus está cheia assim de gente esquisita, né? Mostrando essa graça esquisita de Deus a favor de cada um de nós. Terceiro exemplo bíblico que eu vejo da graça agindo numa situação familiar é a graça como perseverança de um amor baseado no perdão e no destino histórico traçado por Deus. Vocês lembram de Oséias, o profeta Oséias, reverendo Oséias, casou com a dona Gomer? Coitado do Oséias. Quem conhece a história desse companheiro aqui? É? Meu Deus, casou com a Gomer grudava, era uma goma. Grudava, onde ela passava, ela se ficava grudada. Deus diz, olha, casa com a Gomer. A Gomer é uma bênção. Vai te ensinar um bocado de coisa. E aí eu vejo aqui uma outra coisa, que as uniões, para serem significativas, não precisam ser ideais. Porque se Deus estivesse dando a Oséias um relacionamento ideal, certamente não era com Gomer. Aí eu vejo um bocado de gente dizendo, mas eu orei, pedi a Deus para me dar um companheiro, eu achei que era, e veio a Gomer. Em momento algum a Bíblia diz que Deus não estava naquilo. Ao contrário, Deus estava muito naquilo. Só que ele casa com uma mulher que tem esse comichão terrível e começa a se prostituir.
Começa a nascer filho que o Oséias não sabe se é dele ou não é. Aí ele olha e diz, esse aqui eu vou chamar de não meu povo. Que nome desgraçado, né? Não meu povo, vem cá, amigo. Não meu povo, traz minha chinela. Não meu povo, pega um suquinho para mim. Ó, garoto, não meu povo. Você nasce uma outra menininha, ele olhou assim, isto é a cara do padeiro. Aí chama a menina de desfavorecida. E Deus começa a usar a infelicidade do profeta para criar uma analogia para aquilo que o povo estava fazendo com ele, Deus. O povo de Israel tinha se casado com Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, e estava traindo a Deus com os ídolos, com Baal e outros mais. Mas eu vejo aí uma graça agindo como perseverança de um amor baseado no perdão e no destino histórico traçado por Deus. O que significa dizer que talvez você não esteja casado com um companheiro nem com uma companheira errada. Apesar dessa relação estar te gerando muita dor, muita angústia e até muito desconforto. E se a gente quer ter chance de salvar as nossas famílias, é preciso que a gente faça essa pergunta: será que o que eu estou experimentando hoje de tristeza, de dor, de sofrimento, de humilhação, é alguma coisa que deve me induzir a virar a mesa? Ou será que deve ser uma situação que me estimule a repetir a graça de Deus, esse vínculo, a mesma graça que eu tenho recebido e que me perdoa e me acolhe? Especialmente aqui, essa é a hora da palavra de Deus para os casais que feriram uns aos outros com a traição. É preciso pedir a Deus que coloque em nós a graça do coração de Oséias, para ter chance e poder de repetir Deus na relação de perdão, na esperança de aquele que é perdoado receba constrangimento divino pela via do perdão para mudar de vida. Quarto exemplo bíblico da graça de Deus agindo numa relação familiar é a graça que aparece como complemento existencial que ocupa os espaços da alma carente e sedenta. Olha aqui para mim. Nem só de marido vive a mulher, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de mulher vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de filhos bonitos vive um casal, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vocês lembram da samaritana? Só uma família tem ali. No fim da história, Jesus diz: vai, chama teu marido, vem cá. Ela disse: eu não tenho certidão de casamento para apresentar. Jesus diz: muito bem, disseste não tenho marido, porque 5 tu já tiveste. És hollywoodiana, minha filha. E esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com a verdade, mas chama. Naquela história, a gente descobre que muito daquilo que a gente chama de safadeza nada mais é do que sede de Deus. E aqui nós estamos diante de um dilema. Sabe qual é o dilema? É o de avaliar os equívocos que acontecem com uma pessoa numa relação familiar, ou numa perspectiva absolutamente moral e legal, ou avaliá-los numa perspectiva existencial e psicológica. Se você pega a sua filhinha de 17 aninhos, que você criou com pompom e beijinho, e que agora está saindo com aquele garoto de 21, e você sabe que não é para contar conchinha na praia, você tem duas opções: ou você quebra o pau baseado em
regras morais, e você pode também quebrar ela no meio do processo, ou você pode escolher tratar a situação a partir de uma perspectiva existencial e psicológica e dizer: tem alguma coisa vazia na alma da minha filha que precisa ser preenchida. Eu vi a filha de um amigo meu, que hoje é uma mulher de uns 35 anos, bonita, lá nos Estados Unidos, me dizer, e dizer na presença dele, numa conversa que a gente estava tendo em casa, ele é muito franco e aberto comigo, e eu lá perguntei como é que tinha sido o crescimento dela, tendo um pai como ele, tão ausente, que viajava tanto, que não sei o que papapá, preocupado comigo, né? E aí ela falou: olha, o duro de papai não é que ele viajava muito, é que mesmo quando ele estava aqui, ele estava viajando. E se ele tivesse viajado muito, mas quando ele estivesse aqui, ele teria me poupado uma jornada longa sobre os peitos largos de um monte de homens mais velhos do que eu. Porque o que eu estava atrás era do ombro de papai. Fiz muita besteira procurando o ombro de papai, até que eu me dei conta que só a graça de Deus podia suprir aquela área da minha vida. O que a gente vê nessa mulher aqui samaritana é sede. É por isso que Jesus fala de água de sede. Ele em momento algum diz: ó, tu és uma safada, desvairada, estás aí querendo mesmo é gandar. Ele não diz nada disso. Ele diz: olha, você está com sede, minha filha. Sede. Eu acho que essa é uma percepção extraordinária que pode nos ajudar a salvar relações antes da gente quebrar relações. O problema é que frequentemente nós fazemos opção pelo julgamento moral, que chega chutando, botando para um lado, você não presta, acabou mesmo, já chega, abre a porta, joga a mala e cuia para o lado de fora e diz: não quero mais nada. Ao invés de ter a coragem de perguntar se isso aconteceu, por que aconteceu? Qual é o vazio, qual é o buraco, qual é a brecha, qual é a ansiedade, qual é a carência, qual é a necessidade não suprida, não realizada, não encontrada? Eu não estou dizendo que as nossas famílias não precisem de referenciais morais, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que elas não vivem só disso, porque as nossas angústias são muito mais profundas do que simplesmente a nossa consciência de certo e de errado. Tem coisas que trabalham no nível que não se conecta com certo e errado, se conecta com necessidades inexplicáveis da alma, que precisam ser tratadas nesse nível. Eu acho que um bocado de gente que veio aqui está frustrada comigo, não está não? Porque a gente quer coisas assim simples, pacotinhos. Você veio para o lugar errado. Não volte no ano que vem. Porque eu não sei me trair em relação a isso. É isso que eu penso. É isso que eu estou dizendo a você. Um quinto exemplo da graça de Deus agindo numa situação familiar é aquela que aparece como graça, que produz, prestem atenção, muita atenção, produz aceitação inconformada da fraqueza humana. Guarde essa palavra. Aceitação inconformada. Isso é um paradoxo, não é? A graça precisa gerar em nós essa aceitação inconformada, não é conformada. A aceitação conformada é aquela da Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim sempre, Gabriela. Agora, essa aqui não, é uma aceitação que diz: chega. Mas é inconformada, porque diz: nós vamos trabalhar juntos para mudar isso. Uma aceitação inconformada da fraqueza humana, e também aparece como afirmação clara da condição humana em geral, mostra que todos são capazes daquilo, e também aparece como visão identificadora do arrependimento que lateja dentro do coração, e como esperança de um futuro aberto para uma vida nova,
Onde é que a gente encontra isso? Em João, no capítulo 8, lembram daquela mulher que foi flagrada em adultério? Se era adultério é porque ela era casada. Não é? Tinha um corno atrás, que não devia ser manso, não. Porque se fosse manso, ele era o primeiro a ir lá na praça pública. Para lá, minha mulher minha ninguém tasca. Já tascaram, mas não faz mal. E aí leva para casa. É que nada, ele está assim, furiosão mesmo. Pega uma mulher, leva e deixa. Aí Jesus é que entra como Oséias da história. Como esse doador de graça. E o que é que Jesus faz? Primeiro, essa aceitação inconformada. Ele acolhe a mulher. Mas você vai ver no fim do processo que ele não a acolhe para ela continuar do mesmo jeito. Ele a acolhe para mudá-la. Segunda coisa que a gente vê nele é o enfrentamento do problema nivelando todo mundo. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Todo mundo aqui igual, mesma cambada, bye bye. Aí começa a sair todo mundo. A partir dos mais velhos até os mais novos. Os mais velhos têm a consciência mais pesada mesmo. Um bocado de gente assim, os adolescentes. Que adolescente nada, é você, marmanjão aí, que está com a consciência muito mais pesada. E aí ele trata a mulher também com essa visão identificadora de arrependimento. Ele não fica forçando a mulher a dizer, escuta, promete que não faz mais. Diz que não faz mais. Vamos lá, repita comigo. Eu prometo que não faço mais. Ele não pergunta nenhuma vez isso. Escuta, você promete que não faz? Ele viu. Tá lágrima, desculpe a expressão, é catarro para tudo que é lado. Escorre do nariz, escorre da cara, está tudo desgrenhado. Precisa perguntar. Está doendo, minha filha? Jesus não é cínico. A confissão já estava ali. Uma dor só, uma angústia só, uma desgraça só. Ele vê, tá latejando, tá suando dor para tudo que é lado. Ele identifica esse arrependimento, essa dor. E aí ele apresenta mais graça ainda, como uma esperança de um futuro aberto para uma vida nova. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Eu sou. Nem eu tampouco te condeno agora. Vai, não peques mais. Que graça maravilhosa, que a gente precisa aprender a repetir dentro de casa, nos vínculos os mais diversos, não só necessariamente na relação conjugal, que eu espero que não seja necessário jamais, que você estenda seu coração para a largura dessa dor. Mas a gente tem frequentemente que repetir isso com os nossos filhos, situações diferentes, onde a gente oferece essa aceitação inconformada, afirma a condição humana, não chega dizendo como é que você foi capaz disso. Você diz, eu sei que eu também sou capaz disso, e se eu não fiz até hoje é pela graça de Deus. Não fica com sessões de confissão, identifica o arrependimento latejante e abre a porta para uma vida nova. Vem cá, vamos começar isso de novo. Que graça é assim. Começa sempre de novo. Eu estou terminando, tá, gente? Não fiquem com pressa não. Tem alguém querendo ir para algum lugar? Sexto exemplo bíblico, eu termino no sétimo, eu estou no penúltimo. Sexto exemplo bíblico de graça agindo numa relação de dor familiar é a graça como agente de despossessão e de desobsessão humana e de reconexão de almas órfãs com suas famílias. O que eu quis dizer com isso? Isso é uma linguagem espírita kardecista, né? Desobsessão, despossessão.
São palavras boas. Essa graça de Deus que chega aí, despossui alguma pessoa da sua casa que estava possuída por alguma cultura infernal. Desobseda essa pessoa e devolve essa pessoa para a possibilidade de uma reconexão familiar. Onde é que isso existe no Novo Testamento? Jesus atravessou o mar da Galileia, chegando do outro lado, saiu-lhe do sepulcro um homem. E Jesus disse ao espírito imundo: sai dele. E os espíritos disseram: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que temos nós contigo? Vieste atormentar-nos antes do tempo. E aí a Bíblia abre um parêntese e diz: porque aquele homem, ninguém o podia prender, nem com cadeias, nem com grilhões, ele quebrava todas as correntes, andava de dia e de noite, continuamente, ferindo-se com pedras, como uma besta, ninguém o podia conter. Fecha parênteses. Jesus olha para o homem, pergunta aos espíritos que nele estão: qual é o teu nome? E a resposta é: Legião, porque somos muitos. Aí os espíritos dizem: se tu nos mandas sair dele, não nos mandes para o abismo. Permite que entremos naquela manada de porcos. E Jesus diz: ide. E eles vão. Os porcos lançam-se no despenhadeiro abaixo, dentro da água onde se afogam. Os porqueiros veem aquilo, foi um prejuízo desgraçado, porque eram mais de 2.000 porcos. Quanto é que custa um porco? Hã? Depende de quem? Do peso, né? Mas agora com a vaca louca, o porco está subindo de cotação, né? Eu sei que foi um prejuízo horroroso, de muitos milhares de dólares, né? Aí foi o porqueiro, todo mundo lá para as cidades: olha que desgraça, a economia nacional está quebrada, e aquela coisa toda. Aí vem a cidade inteira, vai ver que história é essa. Quem foi que quebrou a economia da cidade? E por causa de um doido. Os governos deviam ter sempre isso em mente, né? Que ser humano sempre vale muito mais do que plano econômico. Então, a gente tem que fazer os planos econômicos trabalharem para os seres humanos, não os seres humanos morrerem por causa dos planos econômicos. Então, eles chegam todos lá, e aí vem uma cena fantástica. Você tem um filho irrequieto que não para em lugar nenhum? Tem? Você tem, né? Quase que eu pedi para ele vir aqui dar um testemunho como o garoto dele é irrequieto. Mas a gente vê toda hora um pai dizendo: essa menina não sossega, esse garoto não sei o quê. O duro é quando diz assim: minha mulher não para em casa, meu marido também não. O fato é que esse menino, ele cresceu com essa inquietação que foi explorada pelo diabo a um ponto que ele virou aquele bicho. E agora a cidade toda chega lá e vê o monstro agitado, insone, sentado, vestido, em perfeito juízo, aos pés de Jesus. Aí eles esquecem o porco e entram num pânico maior ainda. Aí chegam para Jesus e dizem: a gente pode lhe pedir um favor? Encarecido. Aí Jesus diz: claro, meus filhos. O que é? Vai embora daqui, por favor. Jesus diz: tá bom, eu vou. As pessoas não gostam de ver os loucos curados, né? A gente precisa de doido. O Dinho morreu, não é? Ele supriu esse papel aí nos últimos 6 meses, né? Mina, disse um monte de coisa que todo mundo queria dizer, né? Meu Fusca amarelo, não sei o que e tal. É o Brasília, né? O Brasil. Você veja só.
A gente precisa de gente que diz o que ninguém quer dizer, faz o que ninguém quer fazer, que dá uma sensação de normalidade na gente, né? Eu não é. Aí a gente pode botar a coisa, ver o filme. A pornografia funciona assim. Eu não faço isso, eu só assisto. O doido é ele. Olha lá como ele é doido. É doido. Eu não sou, não. Eu não faço, eu só compro. Então dá essa sensação boa, uma sensação de normalidade. Então a gente não quer que o doido se desdoidifique, né? Senão desmonta o eixo da nossa sanidade. Ai, todo mundo em crise e tal, vão embora, por favor. Aí o homem chega para Jesus, o antes possesso gadareno, diz assim: Senhor, eu vou contigo, hein? Eu vou contigo, hein? Aí Jesus diz: vem cá, meu filho. Aí, sim, senhor, vou contigo, para onde quer que o senhor for. Onde é que é a próxima missão? Aí Jesus disse para ele: olha, mais importante para você do que andar comigo é voltar para casa. Já pensou nisso aí? Isso é uma heresia, né? Ainda bem que foi Jesus que falou essa heresia. Eu, se eu dissesse isso, eu estava perdido. Se eu dissesse assim: olha, minha filha, a receita é a seguinte: você vai ficar um mês sem a igreja, vai ficar um mês dentro de casa com a sua mãe. A pessoa dizia: o pastor Caio é um herege. E Jesus chegou e falou o seguinte: olha, nas circunstâncias atuais, você precisa de sua mãe, de seu pai, de sua família, mais do que de Deus. Não me leve a mal, não. Você precisa de Deus nessa relação, impregnado nessa relação, mais do que de Deus, enquanto objeto de uma adoração abstrata e etérea. Você acabou de ser desobsedado, despossuído, e você só ficou assim monstrificado do jeito que você ficou, porque você se desconectou completamente da sua relação familiar. Essa sua esquizofrenia, que foi objeto de uma invasão demoníaca, só vai encontrar estabilidade contínua no dia que você conseguir refazer seus vínculos familiares. Volta para casa e para os teus e dize a eles tudo que Deus fez por ti. Vai para casa, meu filho. Olha só, gente. Talvez na sua casa haja algum gadareninho em processo de gadarenificação. E a gente, às vezes, quando vê uma pessoa na família da gente começando a ficar meio esquisita, a tendência é banir, botar num canto, dar vergonha. Essa pessoa nunca precisou tanto da família como agora. Até Deus vai te dizer isso. Ao invés de você ficar fazendo vigílias de oração pelo seu filho, faça vigílias de presença ao lado do seu filho. Porque ele precisa sentar na mesa. Teu marido que está meio doido precisa da mesa. Tua filha que anda meio esquisita precisa da mesa, da relação familiar, do aconchego. E por último, a gente vê a graça como amor que deixa pensar, deixa ir, espera voltar, vai ao encontro, põe o passado no passado, assume o presente como o tempo do novo, abre o futuro como espaço da construção de novos vínculos. Onde é que a gente enxerga essa graça em ação numa família no Novo Testamento? Alguém lembra? Aonde? É lá mesmo, no filho pródigo. Isso é uma experiência familiar. Também não levanta a mão, não. Alguém tem algum filho pródigo aqui? É duro ser pródigo. Prodígio. Que você sente tudo antes da hora. Ele é o mais novo, mas ele tem crises existenciais bem antes do irmão mais velho.
Ele é mais novo, mas ele já está sassaricante existencialmente há muito tempo. Existe essa inquietação dentro de alguns dos filhos da gente. Como é que a gente trata um filho assim? Aquele pai ali da parábola do filho pródigo, presumivelmente é Deus, que trata a gente assim. Espera que a gente trate uns aos outros assim também. E ele manifesta o quê? Uma graça que é na prática amor. Deixa eu pensar. O filho falou uma besteira. Pai, quero todos os bens que me dizem respeito. Eu estou saindo de casa. Conversa com o filho, mas ele não tenta assassinar o pensamento do filho. O filho diz, eu vou. Deixa aí com um choro na cara. E fica na janela. Todo dia ele faz plantão na janela. Se um dia desse eu vou ver aquela linha do horizonte ser furada por uma cabecinha que vai virar tronco, que vai virar perna, que vai virar pé, que vai virar meu filho andando na minha direção. Está lá olhando. Aí no dia quando isso chega, que o horizonte é vazado por uma cabecinha que vira tronco, que vira perna, que vira filho, o que ele faz? Sai correndo ao encontro. E aí o filho vem, pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o pai vai, para com isso. Interrompe a confissão do menino. Isso é uma coisa interessante, é diferente do que a gente faz, não é? A gente faz interrogatório. Esse pai aqui interrompe confissões. Eu sei que isso deve estar te matando para falar isso. Calma. Vem cá. Faz uma confissão silenciosa aqui no meu peito. Choram a dor deles, a alegria do reencontro. E essa dor alegre, essa alegria sentida. Aí, enxuga a cara. Todo mundo na varanda da casa olhando, né? Puxa vida. Aí ele, por favor, a sandália do garoto está toda estrupiada. Traga uma sandália nova. Samoa. Havaianas que não soltam a tira. Traga uma sandália para o garoto. Outra coisa, ele vendeu o anel para comer. Está desanelado. Traga um anel da família para enfiar no dedo desse menino. Sandália, calça, filho. Anel, aqui, filho. Roupa! Aí o pessoal lá discute se o que é que seja aquelas usadas do... Não. Se for possível, se der tempo, traje de grife. Fecha o garoto. E agora? Chamem a banda. Chamem aí o conjunto Sinal da Reconciliação. Não é? Os Paralamas do Sucesso aqui. Chame esse aqui o Apara Filho de volta. Um conjunto desse assim, que cante músicas de graça que a gente vai celebrar. Agora, Deus já diz que espera que nós sejamos esses pais. A gente só é outra coisa porque a religião ensinou diferente. E a vovó também. Agora, eu acredito que esse projeto aqui dá mais certo do que qualquer outro. Eu vejo toda hora pais que não sabem como lidar com os seus filhos pródigos. E aí viram a mesa, às vezes amaldiçoam, fazem toda sorte de coisas, se vestem de um moralismo que não lhes permite nem falar, nem dialogar. E eu comumente digo o seguinte: olha, se seu filho está assim, ele pode perder tudo.
ele pode perder a fé em Deus, ele pode perder a fé na igreja, ele pode perder a fé em tudo. Ele só não pode perder a fé no fato de que você é pai dele, é mãe dele. Porque se você quiser trazê-lo de volta a Deus, é por esse fiapo que você vai poder puxar. Indo, gente. Aleluia. Sabendo de tudo isso, a gente pode se preparar para a vida. Porque essa graça aqui é esse elemento que se interpõe entre a fraqueza e a força. Olha só uma coisa, eu vejo gente das gerações passadas, filhos de gente muito boa, de presbíteros, de diáconos, de pastores, que estão até hoje fora da igreja. Sabe por quê? Porque o menino tomou uma garrafa de cerveja e disciplinaram. Porque ele gostava de um arrasta-pé e puseram na rua. Porque ele fez uma besteira com a namorada e foi execrado. Meu filho, minha filha, teu filho e tua filha podem até romper os vínculos que a gente acha que eles não deviam romper nunca. Nós é que não podemos romper nossos vínculos com eles sob hipótese nenhuma. E aí, eu falei a ele, não deixa que a tua filha imagine jamais que por causa do equívoco que ela está cometendo, ela precisa cometer um outro, que é o de pensar que Deus só lida com gente que não está equivocada. Maior equívoco do que o equívoco que eu cometo é o equívoco de pensar que Deus não lida com gente equivocada. Porque se Deus não lida com gente equivocada, Ele só tem que lidar com Ele mesmo, porque nós somos todos uns grandes equivocados numas coisas ou noutras. Segunda coisa que você precisa fazer é afirmar que você estará sempre disposto a buscar a essência de Deus nas pessoas e não no mero comportamento. Porque não foi isso que Davi fez, que Deus fez com Davi. Apesar disso, ele achou atitude. Predisponha a sua mente. Você não vai apenas fazer contabilidade familiar de débitos e créditos, mas você vai procurar conteúdos, essências lá, porque são essas as coisas que nos capacitam a mudar. Terceiro, pense na família como um todo e não nos relacionamentos isolados. Eu vejo toda hora gente que diz: eu vou me separar porque eu e meu marido não estamos nos dando bem. Mas a pergunta é: apesar disso, teus filhos se dão bem com ele, você se dá bem com os filhos? Como é que o conjunto está? Se está tudo uma desgraça, é outra coisa. Mas não tome decisões pontuais em função de desencontros particularizados. Pense no todo e a partir do todo tente encontrar solução para as coisas pontuais. Quarto, veja a fraqueza do seu familiar como tendo correspondência na sua fraqueza. A dele pode ser num outro nível, que quando se torna visível, machuca ou expõe muito mais, mas não se esqueça das suas. Quinto, nunca expulse de casa alguém que nasceu na sua casa. Os gadarenos crescem fora de casa e só se curam completamente dentro de casa. Sexto, afirme para os de sua casa o fato de que a porta da graça vai estar sempre aberta e que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar de pé. Hoje uma pessoa me falou: mas pastor, esse congresso está assim, pé no chão mesmo, né? Hã? Aleluia. Que a tua família está no chão, né? A minha também, ela não acontece a meio metro do chão. Eu não estou andando num colchão magnético. Eu chego lá, eu dou topada quando eu entro em casa distraído, tem um batentezinho. Ai. Então, eu queria não que você saísse daqui com nenhum tipo de sentimento gabrielizado. É assim, vai morrer assim. Não é isso. Não é assim, não precisa morrer assim.
Mas o processo de transformação é que não é mágico. Implica em investimento, graça, ternura, misericórdia, perdão, companheirismo, presença, esforço, tolerância. Amém? Amém mesmo? Esse amém de vocês não me convenceu. Amém mesmo, gente? Amém. Vamos curvar a cabeça. Pai, nós estamos todos aqui diante de Ti. Tu sabes para que famílias nós estamos voltando. Eu te agradeço a Tua enorme graça. Eu pessoalmente tenho tanta gratidão para Te manifestar, pela esposa amiga, leal, que Tu me deste, companheira, pelos 4 filhos até aqui, extraordinários, Senhor. E eu Te bendigo por isso, hoje, quando tudo está tão bem. E eu vou Te bendizer também, se algum dia eu estiver chorando dores com eles, eu vou Te bendizer pelo privilégio de ser pai, em tempos bons e em tempos maus. Eu quero pedir que o Senhor os guarde e os preserve, que mesmo que eles passem por momentos de dor, ajuda-os a jamais deixarem de ser gente segundo o Teu coração. Gente que não fica prostrada, gente que se levanta, gente que lava a consciência, gente que não fica cínica, gente que não se dessensibiliza, gente que não aceita a fraqueza e a derrota como status final, mas gente que também entende a condição humana e que se agarra à Tua graça todo dia e dispensa a graça Tua aos outros todo dia também. Torna-nos misericordiosos, para que nós alcancemos misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a perdoar aos nossos devedores, para que Tu também perdoes as nossas dívidas, Senhor. Ajuda-nos a manifestarmos a Tua graça nas nossas relações, para que contemos com a Tua graça sempre na nossa relação contigo, Senhor. Por favor. E aqui, se há casais magoados, machucados, feridos, amargurados, traídos ou desadmirados, perplexos até, ou com ódio no coração, quero pedir que nesta manhã Tu estejas desmontando essas bombas todas de dentro da gente, sarando a ferida, curando a memória, apagando aquelas imagens ruins que ficaram, expulsando esses fantasmas psicológicos que querem ocupar nossa cama, nosso quarto, nossa mesa, e nos lembrar do dia mal. Ajuda-nos a deixar o passado ser passado, pelo sangue de Jesus. Ajuda-nos a assumir o presente como o tempo real, a encarar quem somos, onde estamos, e olhar para o futuro como aquele lugar onde cabe tudo que na Tua graça a gente quiser construir juntos. Quero pedir que seja assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ora, se o casamento e a relação homem e mulher servem de ilustração para a relação de Jesus com a igreja, não é absurdo a gente pensar que o pacto de Jesus com a igreja possa também servir de reforço e de elemento memorial para o pacto entre um homem e uma mulher. Se homem e mulher servem para ilustrar o amor de Jesus pela igreja, da igreja para com Jesus, esse pacto da ceia do Senhor também pode ser o pacto não só da nossa relação com Deus, mas pode ser o pacto da nossa relação uns com os outros. E aqui Jesus diz, ao pegar o pão, se
Isto é o meu corpo que é dado por vós. E entrega o corpo. Depois ele pega o vinho e diz: este cálice é o meu sangue que é dado por vós. E entrega o sangue. Casamento é corpo e é sangue. No casamento eu digo: isto é o meu corpo. Eu te dou meu corpo. É teu. Porque o corpo da mulher não pertence a ela e sim ao marido. E o corpo do marido não pertence a ele e sim à mulher. Isto é o meu corpo que eu dou a ti. Quando eu me caso, eu estou fazendo promessa de visibilização do meu amor, de materialização dos meus compromissos e de presença. Corpo é isso. É o veículo pelo qual eu materializo amor, presença, compromisso. Hoje eu queria que, se você está aqui com seu cônjuge, logo mais você dissesse a ele: isso aqui é o meu corpo que eu dou a você. Esse meu corpo é teu. Eu sou do meu amado e ele é meu. Esse é o meu sangue. Sangue é vida. Sangue é pacto. Sangue é aliança. Sangue é alma. Sangue é emoção liquefeita. Sangue é vibração. É propulsão de paixão pela vida. Sangue é esse líquido que derrama favor. O sangue que será derramado em favor de muitos. Você pode hoje dizer para o seu cônjuge: meu sangue é teu. Numa certa medida eu também digo ao meu cônjuge: a minha alma é tua. Esse meu pacto é contigo. Minha vida é tua. Eu vou derramá-la em teu favor. Vamos tomar a ceia do Senhor, dizendo: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Ele disse isso por mim e por você, para que eu tenha a graça e o privilégio de poder dizer isso para aqueles sobre cujas vidas eu desejo que a minha vida seja uma manifestação de graça. Meu corpo é teu, meu sangue é teu. E essa é uma aliança que a gente faz com o Senhor e faz no Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos distribuir os elementos do pão. E à medida em que nós formos distribuindo, eu gostaria que, se você está aqui com seu companheiro ou sua companheira, você pegasse o pão e desse para ele, dizendo: meu corpo é teu. É teu. E depois, quando nós formos tomar o vinho, você vai dizer: minha vida é tua. E as nossas vidas, uma na vida do Senhor Jesus. Se você está sem o seu cônjuge, ou se você não é casado ou casada, eu queria que, no primeiro caso, você que está distante do seu companheiro ou companheira, você mesmo à distância fizesse esse voto para Deus e para Ele. Eu também queria que, se você não tem um companheiro, está a caminho de ter, você faça isso pela fé. Se o Senhor, te agradeço, porque quando chegar esse dia, eu vou dar meu corpo, eu vou dar minha vida em amor, para manifestar a tua graça neste mundo, em nome de Jesus. Amém. Vamos distribuir os elementos, por favor.
Jesus, isto é o meu sangue, sangue da aliança, derramado em favor de muitos, em teu favor. Diga isso para o seu cônjuge: eu te entrego a minha vida. Minha vida. Quero que a minha vida seja um favor de Deus a teu favor. Assim como o Senhor deu a vida dele como um favor de Deus a meu favor.